Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abram o livro do profeta Ageu, capítulo 1. Verso 1. Ageu, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Oremos ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para poder, ó Pai querido, ser um canal de bênção, Senhor, para a Tua igreja. A minha oração, ó Rei da Glória, é para que o Senhor venha pegar essa mensagem e colocar em nossos corações. Desde já eu peço que o Senhor abra os corações e a mente de todos os Teus servos que estão aqui. Também peço a iluminação do Espírito Santo, sem a qual não podemos compreender nada daquilo que é espiritual. Também peço para que o Senhor venha tocar no coração de cada um dos Teus servos, segundo aquilo que lhe apraz. Senhor Deus, seja comigo neste momento. Venha me usar segundo a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes vivemos uma apatia espiritual em relação às coisas do Senhor. Sempre alegamos que estamos sem tempo para ir ao culto, ir à IBD, ou mesmo fazer o devocional diário. Porque quando a apatia espiritual vem, tudo é prioridade, exceto as coisas do Senhor. Porém, essa apatia não só nos afeta durante a nossa caminhada. Vocês perceberão que, vocês conhecem a Bíblia, todos os grandes homens, seja os bíblicos ou seja da história, sempre passaram por um momento de apatia. Isso, irmão, é normal, tá? Do mesmo jeito que é normal uma pessoa estar cheia do Espírito Santo, também é normal vir aquela apatia. Lembra que o pastor estava falando hoje da tristeza que o mundo nos assola? A injustiça? Isso vai nos esfriando, infelizmente. Mas isso, irmãos, não aconteceu só conosco. Aconteceu também com o povo de Israel, que é do profeta Ageu. Mas antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, está caindo aqui, né? Antes de nós entrarmos no texto de Ageu propriamente dito, é bom nós entendermos o contexto em que o nosso profeta está. Em primeiro lugar, no ano 1932. 1932 é quando Salomão morre e Roboão se torna rei. Nós sabemos a história que a partir desse momento o reino é dividido. Fica o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Nós sabemos, se vocês analisarem a Bíblia, os profetas, eles são levantados nesse período. Para quê? O profeta, irmãos, toda vez que ele é levantado na Bíblia, é porque o povo não está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Se a nação está bem diante de Deus, é difícil ver um profeta. Porque qual é a função do profeta? A função do profeta é ser um porta-voz de Deus. Para quê? Para que o povo volte ao Senhor em arrependimento. Essa é a função do profeta. Infelizmente, hoje nós sabemos que o profeta ele ganhou a ideia de ser um adivinho futurista, sabe? Aquele ali é profeta. O que ele faz? Revela RG, ou revela o seu futuro. Infelizmente, profeta para algumas pessoas é só isso. É só isso. Então, por exemplo, se eu chegar numa irmã ou uma pessoa chegar a mim e falar assim, Samuel, se arrependa dos seus pecados, porque o que você está fazendo não agrada o Senhor. Biblicamente falando, essa pessoa é um profeta. Ela não está falando que é um ofício de profeta, mas ela está exercendo algo que os profetas faziam. Que era o quê? Fazer com que o povo voltasse a fazer a vontade do Senhor. E Deus fez isso com Israel
Até 722. 722, o reino do norte cai, sob o governo da Síria. Deus falava, se arrependam, o povo não. Se arrependam, o povo não. Se vocês olharem o primeiro livro de Reis e Crônicas, Israel não teve um rei bom. Não teve nenhum. Não teve nenhum rei bom. Um mais ímpio do que o outro. Um pior do que o outro. E qual é a consequência, irmãos? Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, é destruição. Isso é fato. É destruição. Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, a destruição ela é inevitável. Muitas pessoas olham o Antigo Testamento e falam, nossa, como Deus era ruim, né? A pessoa pecava, no segundo seguinte ela já destruía. Será que era assim mesmo? Olha o tempo que Deus está falando, se arrependa, se arrependa, se arrependa. E eles não se arrependiam. Então, em 722, eles são destruídos e vão para a Síria. Após isso, chega o reino de Judá. O reino de Judá não era tão ímpio assim como Israel, tá, irmãos? Tinha rei, Deus levantou bons reis ali, louvado seja o nome do Senhor. Dentre os quais Josias, que nós sabemos do avivamento, que ele encontrou a palavra e o povo se voltou ao Senhor. O povo chorou, falou, nossa, nós não estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Olha como a lei, olha a nossa postura e a lei, e o povo se arrepende e se volta ao Senhor, e foi um momento de muito e grande avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, o povo também vivia pecando. E Deus levanta profetas. Se arrependam, se arrependam. Qual é a consequência? Eles não se arrependeram. O que aconteceu? Em 586, o Império do Sul cai pelos babilônios. Vocês conhecem muito bem porque é o mais famoso, né? É o mais famoso. Se você ler Daniel, se você ler Lamentações de Jeremias, descreve como foi a destruição. É muito triste, né? Imaginem. É por isso que é Lamentações, né? Lamentações de Jeremias. Ele descreve como Israel fora destruído pelos babilônios. Tá? Lembrando, irmãos, que antes que alguém questione, nossa, mas Deus não é o povo do Senhor? É o povo do Senhor. Exatamente, é o povo do Senhor. Mas Deus é aquele que corrige o povo do Senhor. Ele fala, mas tem limite. Não é sempre da mesma forma. Tá? Então, o que acontece? O povo vai para a Babilônia em 586, mas Jeremias ele fala o seguinte, vocês vão ficar por lá por 70 anos. Por 70 anos vocês vão ficar na Babilônia e depois vocês vão voltar para cá. Dito e feito, né? Se Deus falou, vai acontecer. É fato. Se Deus falou, pode ter certeza, vai acontecer. Se Deus, tá? Não o homem. Se Deus falou, pode ter certeza. O Senhor Jesus disse que vai voltar. Pode ter certeza, ele vai voltar. Ele promete que perdoa os pecados de todo aquele que nele crê. Pode ter certeza, os seus pecados estão perdoados. Pode ter certeza, irmãos, porque ele falou, está falado. Então, o que acontece? Eles voltam 70 anos depois. 70 anos depois, eles voltam para reconstruir o templo do Senhor. Isso, se vocês quiserem depois se aprofundar, está em Esdras, capítulo 1, 2 e 3. Ali mostra o decreto do rei. Ali, no capítulo 1, 2 e 3, o povo volta. E o povo começa a reconstruir, porque o povo está animado. A Bíblia fala que no capítulo 3, eles colocam o fundamento do templo. E aquilo causa muita alegria ao povo. O povo fica tão feliz, mas tão feliz, que a Bíblia diz que as nações ao redor ouvem, de um lado, a alegria e, de outro lado, o choro. Por que o choro? Porque algumas pessoas mais antigas olhavam para aquele templo e comparavam ao antigo. E falavam assim, não, peraí. Aquele era mais bonito do que esse. Calma, que isso é Ageu 2. A gente vai tratar hoje Ageu 1. Ageu 2 a gente fala depois, tá? Então o povo tem aquela dupla emoção, alegria e choro. E o som é gigantesco. Aí chega o capítulo 4, né, irmãos? Porque, como vocês sabem, a vida cristã é assim. Deus levanta pessoas para trabalhar na obra dele. Mas Satanás levanta aqueles para poder atrapalhar a obra e o avanço da obra do Senhor. No capítulo 4, os assírios, lembra que eu falei que eles foram levados, que os israelitas foram levados para a Síria? Agora eles estão tudo misturado lá. Eles falam assim, eu posso ajudar na construção do templo? E os judeus falam, não. Aí ele, tá bom. A partir daí eles começam a transformar essa boa obra na pior coisa que eles poderiam fazer. Ele manda uma carta para o rei e fala assim, rei, tem certeza que você vai querer que os judeus reconstruam o templo? Sabe que é uma nação rebelde, né? Você sabe que é uma nação rebelde.
E se você fizer isso, o povo não vai mais pagar tributo. Eles querem se rebelar contra o Senhor. O que o rei faz? Acredita nos adversários. E ele fala, a partir de agora, ninguém mais vai reconstruir o templo. E a obra para. É nesse contexto que Deus levanta Ageu e Zacarias. E Malaquias é um pouco depois que Malaquias trata do culto. Mas a reconstrução do templo, Deus levanta Ageu e levanta também Zacarias. Por isso, verso 1 de Ageu diz o seguinte: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Aqui, irmãos, como vocês sabem, todo livro começa apresentando normalmente o autor, para quem escreveu, e a data. A obra foi parada em 536. Em 520 é quando Ageu é levantado. 16 anos depois. Vocês lembram que eu falei que o profeta ele é levantado para fazer o povo voltar a fazer aquilo que Deus queria? Vejamos a mensagem, então, de Ageu. Em primeiro lugar, é importante entender quem é o autor desse livro. Ageu não tem muitas informações. A Bíblia não fala muito sobre Ageu, quem era, filho de quem. Não fala. Quando não fala assim, irmãos, normalmente é porque as pessoas que estão ali já sabem, e muito provavelmente ele é chamado de o profeta. Então as pessoas chamavam assim, igual a gente brinca, né? Fala, ô profeta, ô pastor, sabe? Então, normalmente, o pessoal chamava Ageu pelo profeta mesmo. Era o profeta. É o que nós sabemos. E outra coisa, provavelmente, Ageu, ele tinha mais de 70 anos. Porque no capítulo 2, ele vai falar assim, vamos fazer uma comparação do antigo templo? Então, provavelmente, Ageu, ele estava no primeiro grupo de exilados. Então, provavelmente, ele já era um senhorzinho já. Tá? Já era um senhorzinho. E os destinatários? Isso é importante. Ele escreve para o povo todo de Judá. Escreve para o povo todo. Mas principalmente para Zorobabel e Josué, que eram os líderes daquela nação. Zorobabel, ele era neto de Jeoaquim, que era um dos reis, né? Que fora cativo pela Babilônia em 597. Parece que era considerado o herdeiro do trono de Davi. Em outras palavras, Zorobabel é o líder político de Israel. É o líder político. Eu não vou entrar esse campo aqui da política, mas eu vou falar só, abrir uma aspas aqui. Deus, ele é o soberano de todas as esferas. Deus não é só o Senhor da igreja. Deus, ele é o Senhor da família, do Estado, da escola, de todas as esferas existentes. É o Senhor que é o rei e soberano sobre tudo. Amém? Ele é o soberano sobre todas as coisas. Amém? Zorobabel, então, ele era considerado um descendente. Se ele era da linhagem de Davi, se Zorobabel era da linhagem de Davi, quem vai vir depois? O Messias. Então, isso é importante também. Outro também, para quem Ageu estava falando, era Josué. Josué, ele era o sumo sacerdote. Ou seja, aqui Ageu está falando com líder político e com líder religioso. Ele está falando com os dois líderes principais da nação. Aquele que governa a nação e aquele que toma conta da vida espiritual das pessoas. Josué era filho de Jehozadaque, que foi levado cativo em 587. Ele, como descendente de Zadok, veio como sumo sacerdote e era responsável pelas atividades religiosas. Porém, irmãos, embora ele tenha só citado esses dois, Ageu não está falando apenas para eles. Daqui a pouco, à medida que nós leremos o restante do texto, ele está falando com o povo todo. Tá? Primeira coisa que eu quero tirar como lição aqui para vocês é o seguinte, que a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Isso aqui é importante. A mensagem é de quem? É do Senhor. O profeta Ageu é o quê? Ele é o meio. O que nós podemos aprender com isso? Que não é o homem, que o homem, quando fala pelo Senhor, ele não pode acrescentar e ele não pode tirar. Nós, pastores, presbíteros, qualquer pessoa, quando você está evangelizando, não importa o que você está fazendo, você só pode falar aquilo que o Senhor falou.
Você não pode acrescentar e você não pode tirar. Ageu aqui, ele não era o dono da mensagem, ele era o meio. Ele era apenas o porta-voz. Quando ele abria a boca, ele só falava aquilo que o Senhor tinha revelado para ele. Ponto. Ponto. Hoje nós sabemos que muitas pessoas querem trazer o evangelho novo, né? Hoje não, se você estudar a história da igreja, você dá risada, né? Porque algumas chegam a ser engraçadas. Mas olha a destruição que acontece. Olha a Europa. Tão bela. Se você estudar a história da igreja e ver a Europa, era tão bela. Sabe, Deus levantou monstros ali, homens gigantescos. E hoje, infelizmente, está assim. Infelizmente. Por quê? Porque levantaram-se homens, não para falar a palavra do Senhor, mas para acrescentar ou diminuir aquilo que o Senhor tinha revelado. Nós, como servos do Senhor, temos que apenas falar aquilo que está revelado. O que não está revelado não cabe a mim e não cabe a você. E outra coisa, quando alguém estiver falando sobre o Senhor, verifique. Verifique, porque hoje é muito fácil, todo mundo quer falar. Ainda mais com o YouTube, né? Todo mundo é crente, todo mundo é teólogo, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Discernimento, irmãos, discernimento. A Bíblia diz que os bereanos foram mais capazes, eles foram elogiados por Paulo porque eles verificavam se o que Paulo dizia estava em conformidade com a palavra do Senhor. Que sejamos bereanos. Dito isso, irmãos, o tema da minha mensagem é apatia espiritual, efeito e consequência. Qual é a mensagem de Ageu? Versos 2 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Primeira coisa, efeito da apatia espiritual. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. O que está acontecendo aqui, irmãos? Qual é a mensagem do profeta Ageu? Principalmente no capítulo 1. Porque Ageu, depois nós vamos seguir isso, ele tem uma estrutura bem legal. Ele dá a data, ele dá o problema e depois ele dá a solução. Aqui ele vai tratar do problema. O que está acontecendo? O povo estava habitando em casas luxuosas. Lembra que eu falei que Deus levantou o povo para reconstruir o templo? O povo desanimou. O povo ficou apático espiritualmente. Qual é a consequência? Eles começaram a construir as suas próprias casas. Começaram a construir. Eu sei que a nossa Bíblia também não ajuda muito, né? Apaneiladas é luxuosas, tá? São casas bonitas, refinadas. É bom porque a gente aprende mais palavras, né? Mas também, né? Mas apaneiladas, tá? A ideia de ser uma casa luxuosa, com telha, ou seja, se você vê, são casas de pessoas que não era qualquer casa, são casas bonitas. Aí eles, qual é a desculpa deles? Eles falam o seguinte, Deus fala, vocês têm que construir a minha casa. Vocês têm que construir o meu templo. E o que eles falam? Mas não é tempo. Não é tempo de construir o teu templo. Aí Deus fala, não é tempo de construir o meu templo, mas é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas. Tempo para mim, vocês não têm, mas tempo para vocês, vocês têm. Porque a ideia aqui não é só que eles construíram casa, a ideia aqui é que eles empenharam tempo e energia para construir uma casa melhor. Porque um trabalho, quanto mais energia e tempo você gasta, melhor fica, né? Pelo menos é o natural, né? É o natural. Quanto mais empenho você dá naquilo e mais energia, é natural que fique melhor do que algo com menos tempo e menos energia. Então, Deus, em outras palavras, diz o seguinte, vem construir o meu templo. Voltem a construir o meu templo. E o povo, não é tempo. E Deus lhe diz, não é tempo de construir o meu templo, mas é tempo de vocês fazerem aquilo que vocês querem, que é construir as casas. Não é isso, irmãos,
que acontece conosco quando estamos apáticos espiritualmente? Não é isso que acontece? Não inventamos desculpas atrás de desculpas? Quando estamos apáticos, as prioridades mudam. A pirâmide criacional de Deus é invertida. Porque se você vê em Gênesis, Deus constrói uma pirâmide. Deus, ali é muito belo, não tem como. Ali é muito lindo. Se você ler Gênesis, Deus estabelece ali a criação e a prioridade e o valor de cada coisa. Qual é o maior bem do homem, a maior prioridade do homem? Deus. Deus é a maior prioridade do homem. É o bem supremo de todo homem. Agostinho fala que enquanto nós não estamos nele, nós não estamos completos. Nós não temos alegria. Porque Agostinho, isso aqui é legal. Agostinho fala que para uma pessoa ter a satisfação, o objeto daquele amor tem que ser imutável e ilimitado. Quem é imutável e quem é ilimitado? Só Deus. Ah, mas eu fico feliz com o meu carro. Mas ele acaba. E a sua felicidade nele também. Ele é imutável e ele não é ilimitado. Só Deus consegue suprir a necessidade última do homem, que é o próprio Deus. Ali ele estabelece. O que a apatia espiritual faz? Inverte todas essas coisas. Qual é a prioridade? Deus. Não é mais. Agora é qualquer outra coisa, exceto o Senhor dos Exércitos. Passamos a dar prioridade para qualquer coisa, exceto para o Senhor. Deus deixa de ser o centro da nossa vida, que é o que está acontecendo aqui. Isso aconteceu com os judeus daquela época. Eles tinham um propósito específico. Voltem para o templo, voltem para Jerusalém e reconstruam o templo. Veio o abatimento espiritual. Qual é a prioridade agora? Não sei, qualquer uma. A prioridade agora é minha casa. Para deixar bem simples aqui, eu vou usar uma parábola de Jesus, a parábola da grande ceia. Em Lucas 14, verso 15 a 20, se os meninos quiserem colocar aí. Lucas 14, verso 15 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, aqui é Jesus falando. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a recusar-se. Em outra versão, na NVI, diz que aqui não é recusar-se, aqui é inventar desculpas. Diz assim, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que tenhas-me por escusado, ou seja, como desculpado. Outro disse, comprei 5 jumentas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E disse outro, casei-me e por isso não posso ir. Isso aqui sou eu, mentira. É a vez que vem. Esse aqui sou eu. Porém, se vocês perceberem, qual era a prioridade aqui? A prioridade era a ceia do Senhor. A grande ceia. Que aqui, se vocês observarem, é o chamado último para a ceia que nós vamos participar no céu, que a Bíblia fala que terá uma grande ceia, né? Vai ter um momento, imagina, deve ser bom demais, né? Vai ser bom demais, mas a ideia já é outra aula. Então, aqui eles começam a inventar desculpa. Não, eu tenho uma fazenda. Não dá para ir agora não. Não, eu me casei, depois eu vou. Pode ver que os motivos não são motivos quais pecaminosos. Casar é bênção. Foi Deus que criou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir do momento que isso se torna prioridade acima das coisas de Deus, se torna pecado. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Idolatria não é você pegar e se curvar um santinho, tá? Isso é um aspecto da idolatria, não é só isso. Idolatria é você pegar qualquer aspecto da criação e dar um valor a mais do que aquilo que ela tem. Quer um exemplo? Tem muitas mães que não amam seus filhos. Elas idolatram.
E isso é pecado. Ela não ama, ela idolatra. É coisa boa, não é bom amar o filho? Amar sim, idolatrar não. Ah, como isso é na prática? O filho faz o que quer e a mãe não corrige. Isso não é amor, isso é idolatria. Ele é seu senhor e você é o vassalo dele. Isso é idolatria. Pegar um animalzinho e comprar uma mansão para ele, pelo amor de Deus, né, gente? Não precisa nem falar que isso daí é idolatria, né? É idolatria misturada com outras palavras. Não dá, gente. Mas isso é idolatria. Tudo que você pega da criação e eleva acima do que ela tem, é pecado. Tem como você amar sua esposa a ponto de você se tornar um idólatra. Cuidado, irmãos. O nosso coração, ele é terrível. Para você pegar um aspecto da criação e elevar, é muito fácil. Por exemplo, a igreja. Vir à igreja é bom, irmãos? Maravilhosíssimo, é um meio de graça, né? A comunhão é um meio de graça. Mas a partir do momento que você vem e começa a deixar a sua família, começa só a ligar para a igreja, deixa a sua família. A partir do momento que você deixa, porque igreja não é Deus, tá? Igreja não é Deus. Igreja é um aspecto da criação de Deus. Tem o seu valor e a sua importância. Mas quando ela toma prioridade das outras esferas da sua vida, você está idolatrando a igreja. Você não está amando a igreja. Você é o idólatra dela. Nosso coração é terrível. É terrível. Não vou trabalhar hoje. Por quê? Porque eu vou para a igreja. Nossa, que piedoso esse irmão, né? Não é piedoso não, é pecador mesmo. É pecador mesmo. Irmãos, nosso coração é terrível, tá? Então, o que o Senhor Jesus faz aqui? O Senhor Jesus, aqui ele mostra, claro que a continuação da parábola é que ele começa a pegar várias pessoas, né? Aleijado, manco, são os que não seriam convidados. E começa a levar para a grande ceia. Mas o Senhor Jesus, no Sermão do Monte que o senhor Daniel está expondo aqui, diz que a prioridade deve ser o reino e a justiça do Senhor. Ele diz assim: portanto, não vos inquietais, dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, é o que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas, tá? Estas, olha a semântica, estas, aqui ele se referiu, tá? Não é todas, não é mansão, não é Ferrari, não é milhões de dólares, é todas estas coisas que ele falou, vos serão acrescentadas. Jesus está prometendo, aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus, não sou eu, tá? Lembra que eu falei que aqui não é eu? Aqui eu sou o porta-voz do Senhor? Claro que aqui tem a minha personalidade, tá? Não tem como falar assim, Senhor, me esconda e fica só o Senhor aqui. Não tem como. A personalidade conta. Então a minha personalidade é essa. Então, o que eu não posso fazer é acrescentar coisas da palavra do Senhor. Mas Ele promete, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, uma coisa você pode ter certeza. As necessidades eu vou suprir. Quais são as necessidades, irmão? iPhone 11, né? Não, também não. O 13 é caro, viu? É caro. Nem sei se Jesus consegue pagar esse, né? É caro. Não, necessidade. O que é necessidade? Roupa, comida e bebida. Nós precisamos voltar a isso. Não estou fazendo apologia à pobreza, tá? Vamos todo mundo ser pobre, não. Isso daí é outra cosmovisão, tá? Isso daí é outra cosmovisão. Cristianismo, não. Mas uma coisa ele fala, para você não querer muito. Para você querer o que é necessário. Então, é o que Jesus está prometendo. Se você cuidar das minhas coisas, eu vou acrescentar essas coisas aí. Claro que isso não significa que você não vai trabalhar e você vai ficar servindo ao Senhor. Não é isso que o texto está falando. Tá bom? Então, após apontar o pecado do povo, qual era o pecado do povo? Apatia e espiritual. Qual é o efeito, então, da apatia espiritual? O efeito da apatia espiritual é mudar a prioridade das coisas. O que era prioridade era o Senhor. Agora, quando vem a apatia espiritual, não é mais o Senhor. Agora são as minhas coisas. Não, vou cuidar da minha faculdade. Isso aqui não é mentira não, tá? Eu já ouvi isso. Parece mentira, eu ouço tanta coisa, né? Um menino de 18 anos. Trabalhou na igreja, vou falar trabalhar, é o termo correto. Trabalhou na igreja por 18 anos.
quando ele cumpriu 18 anos e foi para a faculdade, sabe o que ele me disse? Samuel, eu já trabalhei 18 anos na igreja, não preciso trabalhar mais. Agora eu vou deixar para o próximo. Agora eu vou cuidar das minhas coisas, da minha faculdade. Eu falei, cara, 18 anos? Bater palma para ele, né? 18 anos, já cumpriu, morreu? Morreu? Mudou o que era prioridade. Eu entendo que... Dá para entender o que ele estava falando, mas ele fez da forma errada. A partir daí, não, ele só aparece na igreja. Está errado. Está errado. 18 anos já parei, vou deixar para o próximo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Normalmente, aí você vê a vida, né? Infelizmente, não é aquilo que... Não tem um testemunho de um cristão, infelizmente, né? Pelo menos no aspecto moral. Dito isso, irmãos, vamos para a segunda parte que é a consequência da apatia espiritual. Essa segunda parte vai do verso 7 ao 11 de Ageu. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Pode ver que ele falou isso na parte de cima e agora está voltando. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes por muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, presta atenção nisso, e esse pouco, quando o trouxeste para este pouco, quando o trouxestes para casa, eu quem? Deus, eu quem? Eu. Com um sopro o dissipei. Quem fez isso? Deus. Foi Deus ou Satanás? Deus. Por quê? Por que eu fiz isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, ou seja, por causa de tudo isso que eu falei, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vinha seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Quem fez isso? Deus. Satanás? Não. Deus. Ele é o Senhor. Irmãos, neste ponto, antes de falar sobre o resultado, que vocês já... O texto é muito claro, né? O texto é muito claro. Deus exorta o povo a colocar seu coração sobre os seus caminhos e a voltar a reconstruir o templo. Versos 7 e 8 diz: assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. O que Deus está fazendo? Quando eu vejo essas coisas, eu acho impressionante que Deus é um ser assim que não tem como. É ilimitado, né? É um ser assombroso. Deus é um ser assombroso. Ele está falando, considerai o vosso passado. Qual é a ideia aqui? A ideia é que nós, tá? No caso dos irmãos, eles tinham que meditar naquilo que eles estavam fazendo. Meditem no que vocês estão fazendo. Analisem a forma de viver de vocês. Veja o que vocês estão fazendo. Não é isso que está em 1 Coríntios 11, quando nós vamos falar da Santa Ceia? Examinai, pois, o homem a si mesmo. Ele está falando, meditem na vida de vocês. À luz do quê? À luz do meu vizinho, né? Se meu vizinho faz pior, posso fazer também. Não, ele é pior do que eu. Não. À luz do quê? À luz da palavra do Senhor. Peguemos a nossa vida e analisemos à luz da palavra do Senhor. Será que eu estou apático espiritualmente? Será que eu tenho colocado Deus como prioridade e centro último da minha vida? Será que Deus, Ele é a base da minha pirâmide, da minha construção? Será? Ou será que os meus desejos, os meus sonhos, todas as minhas coisas estão em primeiro lugar? É o que Deus está falando. Analise. Analise. Eu acho isso porque Deus é a ideia de uma conversa, né? Ele vem aqui, vem. Sabe, aconselhamento pastoral, né? Deus vem e começa a conversar. Eu acho daí fantástico.
É a ordem. E ele fala assim, aí o verso 8 diz, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Ou seja, voltem a trabalhar. Meditaram, voltem a trabalhar. Por quê? Por causa da consequência. A consequência aqui, irmãos, como vocês perceberam, em primeiro lugar, isso aqui temos que tomar cuidado, tá? Por isso que eu vou explicar isso aqui, tentar ser o mais claro possível. O texto aqui, que nós acabamos de ler, qual é a consequência? A consequência é o aspecto econômico de Israel. É fato. Tinha comida? Não. E o que tinha, o que Deus fazia? Soprava, dissipava. Em primeiro lugar, o texto não quer ensinar que todas as mazelas econômicas são frutos dos nossos pecados. Não é isso que o texto quer dizer. Como ensina a teologia da prosperidade. Mas há casos que realmente Deus nos pune por nossos pecados específicos. E isso aqui eu quero que vocês entendam. Por causa da teologia da prosperidade. Por causa da teologia da prosperidade. Qual a ideia da teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, já está falando de prosperidade, ela parte do princípio que o mundo ele é resumido, a todos os efeitos, é resumido por uma desobediência ou por demônios. A cosmovisão deles é muito diferente da nossa. Porque para nós, quem é o Senhor do universo? Deus. Os demônios são o quê em relação a Deus? Só agentes. São instrumentos de Deus. É claro que muitos vão se assustar aqui, mas quem veio de quarta-feira sabe que os demônios, eles servem a Deus para cumprir todos os desígnios de Deus. Por exemplo, quer um exemplo? Vocês lembram do profeta Micaías? O rei Acabe e o rei Josafá estavam planejando ir para uma guerra. Então, por causa disso, o rei Josafá falou, Acabe, chama os profetas e consulte ao Senhor para ver se pode ir. Se podemos ir, se Deus vai nos dar aquele povo. Ele, tá bom. Ele convocou vários profetas. E os profetas falaram, não, pode ir, pode ir, pode ir. Aí Josafá, não tem outro não? Ah, ele tem Micaías, mas ele só fala mal de mim? Micaías só sabe falar mal de mim. Acabe era ímpio, né? Só sabe falar mal de mim aquele profeta. Aí Josafá, chama, e chamou. A Bíblia diz que Deus falou o seguinte, como eu posso enganar Acabe? O Espírito diz, eu vou descer e vou enganar. Anjo mente? Anjo que está no céu mente? Porque a sua natureza é boa. A sua natureza determina a sua ética. Se a natureza é boa, logo a ética também é boa. Deus é bom, não pode fazer o que é mal. Mas Deus usa a natureza corrompida desses seres para trazer juízo e punição nas outras pessoas. Deu para entender como Deus usa? Deus usa a natureza má desses seres para cumprir castigo e juízo na vida quando ele quer punir alguém. Ele não ia pegar um anjo bom, ele pegou um anjo mentiroso. E falou, vem aqui, vá lá e engana Acabe. Como punição por tudo que ele fez ao meu povo. E dito e feito, Acabe morreu. Né? Acabe morreu. Então, há momentos, irmãos, há momentos que realmente a causa das nossas mazelas econômicas é por causa dos nossos pecados. Ah, porque eu estou desempregado? Calma que eu não estou dizendo que é a teologia da prosperidade, tá? Por que eu estou desempregado? Na teologia da prosperidade? Porque você está em pecado. Não pergunta para a pessoa, você é um bom funcionário? Como você tem me mandado o currículo? Não, a pergunta não é essa. A questão não é essa. A causa última é porque você está em pecado. Deu para entender? Essa é a visão da teologia da prosperidade, tá? Basicamente, é isso. Isso é o resumo. Porém, a Bíblia diz que há momentos da nossa vida que um pecado específico traz uma consequência. E é aqui o povo de Israel. Se nós perguntarmos para o texto, por que o povo não estava bem economicamente? O que o texto vai me dizer? Porque eles deixaram a casa do Senhor. Eles deixaram. Mas nem sempre esse é o motivo. Deu para entender? Tá? Não estou aqui defendendo a teologia da prosperidade. Mas há momentos da nossa vida, principalmente econômicos, é por uma desobediência. E Deus quer que nós consertemos a nossa vida diante dele. Deus exige e quer que nós vivamos como filhos dele da melhor maneira possível. Isso é um ponto, tá? Em segundo lugar, que também tem que ser observado, é que Deus é que amaldiçoa.
Em nenhum momento na Bíblia você vê que Satanás amaldiçoou alguém. Tem uma aula no nosso canal, se depois vocês quiserem assistir, é maldição hereditária, o Daniel que deu. Assistam. Quem estava aqui foi abençoado. Quem não esteve, assista, porque vai ser abençoado. Lá, claro que o nosso irmão usou a Bíblia para isso, né? Mas lá, a ênfase dele era que a bênção e a maldição têm uma única fonte: Deus. Quem amaldiçoou a terra? Gênesis 3. Deus. Quem amaldiçoou o homem, a mulher e a serpente? Deus, não é Satanás. Infelizmente, por causa do dualismo maniqueísta, que acredita que existe dois deuses, um que é Deus e um que é Satanás, eles ficam se chocando como se fossem duas forças opostas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que existe só um Senhor. E esse Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Satanás não é nenhum desses aí. Ele não tem nenhum desses atributos. Ele é um ser inteligentíssimo. Isso é fato. É um ser inteligentíssimo, astuto, perverso. E se ele tiver oportunidade para acabar com a sua vida, pode ter certeza, ele vai acabar com a sua vida. Se ele tiver oportunidade, ele vai acabar com a sua vida. Mas ele não tem onipotência. E ele só faz aquilo que Deus permitir que ele faça. Ele não tem poder sobre nossa vida. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno, não toca. O maligno não toca aquele que é de Deus. Ah, Samuel, por que eu sofro? Deus está te ensinando alguma coisa. Aprenda. Deus está te ensinando. Ah, mas eu estou desempregado. Está mandando currículo, irmão? Ah, não. Acorda meio-dia. Ah, desculpa, né? Desculpa, né? Deus, ele é aquele que abre a porta, né? Mas ele não é injusto. Deus não é injusto. Não vai abrir porta para uma pessoa que não quer trabalhar, né? Preguiçosa. Mas daí já é outro assunto. Mas qual é a fonte da bênção? Deus. Qual é a fonte da maldição? Deus também. Para isso, né? Deuteronômio 28 é o texto principal das bênçãos e das maldições. Deuteronômio 28, verso 1 e 2 diz o seguinte: em se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Quem vai exaltar? O Senhor. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. 2 pontos. Ele vai começar a listar. Não dá para falar agora, né? Senão a gente vai ficar aqui. O Deuteronômio 28 é muito grande. Verso 15, Deuteronômio 28. Se, porém, ou seja, se você fizer contrário ao que eu acabei de falar, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não tendo cuidado em cumprir todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Qual é a fonte da bênção? Deus. Qual é a fonte da maldição? Deus. Não é Satanás. Satanás é só um instrumento de Deus para cumprir o propósito dele. Apenas. Apenas. Não existe esse negócio de maniqueísmo. Sabe aquela foto que vê Jesus disputando o braço de ferro com Satanás lá, disputando para ver quem é mais forte? Esquece, daí é heresia. Isso daí é uma visão dualista de mundo. Nós não, só temos um Senhor e Ele é soberano sobre todas as coisas. Irmãos, como aplicação dessa parte, precisamos analisar nossas vidas sempre à luz da palavra do Senhor. Saber o que está tomando nosso tempo e energia. Saber quais são as nossas prioridades. Analisá-las e ver se elas estão em conformidade com a vontade do Senhor. Irmãos, analise o seu coração. Como eu faço isso? Vê onde você dedica. Quando você está sem nada para fazer. É muito difícil, né? Hoje em dia, a gente vai para lá, para cá. Quando você tem tempo livre, você se dedica a quê? Normalmente, é ali que está seu ídolo. É ali que está o seu ídolo. Ah, mas Samuel, eu vou te explicar aqui, tá? Eu vou te falar um negócio. Eu trabalho a semana toda. Eu estudo a semana toda. Aí chega sábado, eu tenho que fazer o trabalho da faculdade. Domingo eu estou cansado, não dá para ir para a igreja, né? Você me compreende, né, irmão? Não compreendo. Eu não compreendo. Porque a sua prioridade, a sua alegria principal era estar aqui. Essa é a sua alegria máxima. Independente do cansaço, era estar aqui. Dedicando a Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui, antes que vocês entendam que eu estou dando prioridade apenas para cá, tá? Quando eu falo da apatia espiritual, é claro que envolve o reino de Deus. Mas apático
quando a pessoa está avivada, que é o oposto de apático, ela é avivada na casa dela, no serviço dela, em todas as esferas sociais dela. Tá? Eu não estou falando que é aqui que você tem que buscar. Você busca o reino de Deus no seu serviço, você busca o reino de Deus na sua casa. De que forma? Cumprindo tudo aquilo que Deus te deu para fazer. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom funcionário. Demonstre que Deus trabalhou na sua vida. Isso demonstra que você está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Não estou falando limitado, sabe aquela visão que a igreja é sagrada e o mundo é secular. Esquece isso. O presbiteriano não acredita nisso. O presbiteriano não tem essa visão. Para nós, tudo é sagrado, porque Deus criou todas as coisas. Se aqui é sagrado, o meu serviço é sagrado, eu tenho que dedicar no mesmo lugar a mesma coisa. Ele é tão sagrado quanto a igreja. Quanto tão sagrado quanto a igreja. Ser pastor é uma bênção, é uma graça, mas ser médico é uma graça tal como. Ser jornalista, ser qualquer outra função, é uma graça de Deus que você deve exercer para proveito e crescimento do reino do Senhor. Isso é ser reformado, isso é ser presbiteriano. Não tem dicotomia. Tudo é sagrado. O mundo é do Senhor. Desenvolvamos cultura para Ele. Em resposta, irmãos, verso 12 a 15. Isso que é belo. Agora o povo vai responder, a resposta do povo ao Senhor. Verso 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Ou seja, eles responderam de forma positiva. De que forma? Obedecendo, atentando a voz e temendo a voz do Senhor. Eles obedeceram e eles temeram ao Senhor. Irmãos, isso aqui que eles acabaram de fazer é o que eu e você devemos fazer toda vez que estamos diante da palavra do Senhor. É atentar, obedecer e temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria não tem um aspecto intelectual, tem um aspecto mais prático. É determinar os melhores fins e os melhores meios para atingir esses fins. Por exemplo, qual é uma das minhas finalidades, Samuel? Uma das minhas finalidades nesta vida é fazer com que a minha esposa tenha a melhor vida que tem aqui na terra. Isso é uma finalidade. Como eu vou fazer isso? São os meios. Esses são os meios. Como eu vou fazer isso? Sendo um bom marido, sendo fiel, respeitando-a, ajudando-a em todas as coisas, para que eu atinja o melhor, que é a finalidade, e os meios. E sustentar, eu vou roubar. Não, né, gente? Isso não é o meio correto. O meio correto é ser honesto em todas as coisas e ser fiel a ela em todas as esferas. Deu para entender o que é sabedoria? Sabedoria é isso. É você traçar as melhores finalidades e os melhores meios. Não é isso que Deus fez no decreto dele? Deus estabeleceu o melhor fim, que é a sua glória, e os melhores meios, que um deles era enviar Jesus Cristo. Porque enviando Jesus Cristo, ele receberia toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o domínio. Esse é o nosso Deus. Então, esse é o primeiro efeito. Eles obedeceram e temeram ao Senhor. Verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, toda vez que Deus quer encorajar alguém na obra, ele usa essa frase. Toda vez. Eu sou contigo. Eu estou contigo. Quando ele foi encorajar Josué, ele falou: Josué, não temas. Tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Quando Jesus, em Mateus 28, ele dá aquela grande comissão, e ele fala: vá, ide, pregar o evangelho a todas as criaturas, fazeis discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Qual é a promessa depois? E eu estarei convosco por todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque saber que Deus está conosco deveria ser a nossa maior motivação para trabalhar para Ele. E eu falo isso em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Deveria ser a nossa maior motivação. Ah, Samuel, eu tenho medo. Não, não precisa. Deus está com você. Sabe quem Deus é? Você sabe quem Deus é? Ele só é o soberano de todo o universo. Ele é o que rege todas as nações, segundo a sua boa vontade. É esse Deus que está dizendo que está ao teu lado para você trabalhar para Ele. Tem coisa, uma maior motivação do que isso? Existe? Não existe. E Deus fala ao povo, eu estou com vocês. Qual é o resultado, irmãos? O resultado está aqui. No verso 14 e 15, e eu já estou encerrando. Verso 14 e 15 diz assim. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês. Aqui, irmãos, se vocês observarem, quem é que chamou o povo para voltar? Deus, por meio de Ageu. Quem agiu eficazmente para que o povo levantasse e fosse? Deus. Aquele que chama é aquele que move o nosso íntimo, o nosso profundo íntimo, para que possamos obedecê-lo. Filipenses, capítulo 4, verso 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus, Ele opera em vocês tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, o fazer. Ele é aquele que chama, Ele é aquele que diz, mas Ele também é aquele que age em nosso coração e nos move à obediência. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia fala, e a Bíblia diz que Ele levantou Zorobabel, Josué e todo o povo para voltar à obra deles. E eles voltaram. Após isso, irmãos, isso eles fizeram em 23 dias. Se vocês observarem, 23 dias. Em um mês, o profeta Ageu teve resultado. O povo voltou ao trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão, meus irmãos. Os ouvintes de Ageu não haviam repetido os pecados de seus ancestrais. O profeta não pregou contra a idolatria, imoralidade ou injustiça social. O povo não estava adorando outros deuses ou violando os seus votos de casamento. Eles não estavam trapaceando entre si e nem oprimindo os pobres. Eles não estavam fazendo isso. Ainda assim, Ageu os denunciou, pois eles haviam colocado as suas preocupações acima do Senhor. Enquanto o povo cuidava das suas próprias necessidades, a casa de Deus estava em ruínas. Eles reconstruíram suas casas, mas não conseguiram achar tempo para construir o templo. Talvez a posição inicial dos povos vizinhos os tivesse desanimado, mas Ageu lhes disse que era chegada a hora. Eles precisavam terminar o templo e dar a Deus a honra que ele merecia. Nos dias de hoje, muitas coisas competem pela nossa atenção. Ao cumprirmos muitos compromissos, outras preocupações podem nos impedir de darmos ao Senhor o tempo que Ele merece. Como resultado disso, nossa vida não lhe traz a devida glória. Por fim, Jesus disse que os planos de Deus para a nossa vida devem receber a mais alta prioridade. A mais alta prioridade. Os planos de Deus, eles têm que estar na parte de cima da nossa vida. Conversando ontem
com a minha irmã, eu falei o seguinte para ela: você sabe por que a taxa de suicídio ela se eleva a cada dia? Porque as pessoas hoje têm que dar sentido para a própria vida. Já que elas rejeitam o propósito que Deus deu para elas, elas têm que criar. E como o ser humano é um ser mutável, toda hora muda. Mas nós não. Nós somos um povo diferente, que temos um Deus que estabelece propósitos e planos e quer que nós vivamos segundo esses planos. Para terminar, não podemos ousar deixar o Senhor de fora de nossa agenda, senão vamos cair naquilo que Tiago chama de pecado, né? Porque ele fala assim: eu vou para tal lugar, se Deus quiser. Se Ele não quiser, você não vai. Coloque o Senhor como prioridade da sua vida. Devemos sim viver à luz do nosso relacionamento com Ele. Fazer isso, viver um relacionamento com Ele de transparência, qual é a consequência? Isso faz com que nos ajude a evitar o pecado da apatia. Um relacionamento profundo com Deus te livra da apatia espiritual. Amém? Oremos ao Senhor. Deus Santo, justo e misericordioso, nós sabemos, povo do Senhor, que é o Senhor que estabelece propósitos. É o Senhor que estabelece, Senhor, significado para as coisas. Nós sabemos. E nós te louvamos por isso. A minha oração, Pai querido, é para que o Senhor venha tirar toda a apatia espiritual do teu povo que está na E-Carvalho. Reavive o teu povo, Senhor. Conceda um avivamento aos irmãos de E-Carvalho. Tire do nosso coração toda a apatia, tudo aquilo que nós achamos que é prioridade. Pai, restabeleça as nossas prioridades, colocando o Senhor como primeiro e centro da nossa vida. Senhor, como nós temos falhados, mas a minha oração é para que o Senhor nos perdoe. E o Senhor, assim como o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, Josué e todo o povo, assim o Senhor também levante o nosso espírito. Para que possamos voltar a construir o teu templo, Senhor. Para que possamos colocar pedra sobre pedra. Que possamos voltar, Senhor, com todo o gás. Que o Senhor nos levante como igreja poderosa para evangelizar, para ensinar, para amar, Senhor, esse povo caído. Pai Santo, nos use, nos levante. Ajude-nos, Senhor, a sermos santos, a ter uma vida avivada em todas as áreas da nossa vida. Na igreja, na família, em nosso serviço, na faculdade, em todos os lugares. Ajude-nos, Senhor. Livra-nos da apatia espiritual. Ajude-nos a viver uma vida de comunhão profunda com o Senhor, lendo a Tua palavra e orando e estando com os irmãos aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém.